Seja-me permitida uma primeira palavra prévia de impressiva lembrança e gratidão para com o doutor honoris causa desta universidade, depois de ter sido seu aluno e líder estudantil, o presidente Jorge Sampaio, que a ela para sempre ficaria preso e da qual partiria a caminho da presidência da República. Esse grande senhor, no pensamento e no afeto, estadista nacional e universal, notabilíssimo servidor de Portugal e dos portugueses. Aditaria uma segunda e evidente consideração prévia para manifestar ao ainda reitor desta casa, professor Dr. António Cruz Serra, o reconhecimento nacional por uma longa, lúcida e corajosa dedicação à universidade em tempos tão difíceis de transição primeiro e de crise depois. E ainda uma terceira, para saudar o recém-eleito reitor, professor Dr. Luís Ferreira, e formular os votos das maiores venturas pessoais e institucionais. Excelências, a atribuição do grau de doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa a Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza Mendonça Tavares, ou tão simplesmente Leonor Beleza, é um ato natural, mais ainda, óbvio. Tão óbvio que se perdoará a brevidade da fundamentação, aliás, na razão inversa de uma fraternal cumplicidade e de uma profunda admiração que ligam há 55 anos este vosso colega professor jubilado, par em tantas das vossas jornadas, mas também aqui enquanto representante constitucional do Estado português, à ilustre galardoada. Ato óbvio, disse-o e repito, por duas razões também elas igualmente óbvias: a gratidão da Universidade e o mérito da pessoa do seu percurso invulgar. A gratidão da Universidade por 8 anos de excepcional presidência do vosso e nosso Conselho Geral, por um papel central ao lado do reitor António Cruz Serra no nascimento e afirmação de uma nova e ambiciosa universidade feita de duas bem diversas, após o impulso seminal do também sempre essencial reitor António Sampaio da Nova, pelo dificílimo desafio de suceder ao para sempre muito saudoso e muito venerado professor João Lobo Antunes. Tudo isto ainda em crise financeira, económica e social, e neste ano e meio em crise pandémica. Gratidão, pois, e gratidão em vida, e em vida bem assestada ao futuro, e atempadamente que os reconhecimentos seródios sabem sempre a descaso, a autojustificação por gesto tardio ou a recriação da história, mais em função das conveniências de quem louva do que dos merecimentos de quem é louvado. Ato óbvio também pela pessoa e pelo seu percurso singular. Percurso singular. Aluna brilhante na Faculdade de Direito, docente respeitada e seguida com desvelo e militância. Em disciplinas, várias delas com traços de ruptura na viragem para a democracia, como direito da família ou direito das sucessões. Protagonista cimeira, acompanhando a sua e nossa querida e inspiradora Isabel Magalhães Colasso na revisão do Código Civil. Esse grande momento refundador para a igualdade entre mulher e homem. Constante lutadora por tal ideal e contra todas as discriminações intoleráveis, em comissão precursora nos anos 70. Isenta e respeitada senadora partidária em ensejos cruciais, que bem poderia ter sido uma das primeiras mulheres presidentes da República Portuguesa. Governante em vários ciclos e ingratas tarefas da coordenação intergovernativa à segurança social
e à saúde. E nessa missão, confrontada com decisões complexas e durante tempos criticamente julgadas, e por escrutínios que puseram à prova o melhor da sua verticalidade e do seu sentido inabalável de serviço. Numa época em que se contavam por dedos das mãos as mulheres no topo dos poderes públicos. Parlamentar, com conhecimento exaustivo de temas domésticos, europeus e globais. Longamente conselheira de Estado, a caminho de 2 décadas, com uma intervenção excepcional que pôde ser testemunhada e tenho podido testemunhar, primeiro pelo Presidente Cavaco Silva, agora por mim, nos domínios mais variados e complexos. Líder desse portente de busca de liames entre ciência e cuidados comunitários, com raríssima projeção universal, chamada Fundação Champalimaud, com mais de 10 anos de obra feita, e em vésperas de como que duplicar a sua dimensão física e prestacional, com o centro dedicado às patologias oncológicas do pâncreas. Mais poderia dizer, mas o dito fala por si. Que percurso, num Portugal tão arredio de caminhos fulminantemente ascensionais de mulheres no espaço público. País ainda tão misógino, tão avesso a essas e outras mudanças de cultura cívica. Excelências, este percurso só pôde ser o que foi e o que é, porque tem por detrás uma pessoa, uma mulher invulgar. Invulgar no modo como sabe conjugar o seu ímpeto indomável, quando mais jovem mesmo quase rebelde, com uma linhagem de mestras e de mestres de vida, com coimbrões ou portuenses, de que destacarei o seu avô, José Beleza dos Santos, jurista de eleição, o seu pai, José Pizarro Beleza, criativo precursor das teses matemáticas em Direito, ambos na alma mater conimbricense e, acima de tudo e de todos, a sua mãe, Maria dos Prazeres Couceiro da Costa, paradigma do que deve ser a função pública em competência, honestidade e firme inteligência. E porque a linhagem não cessou no tempo, continuada por seu inesquecível irmão, economista de rasgo, Miguel Beleza, e suas admiradas irmãs, Teresa, penalista de inventiva e desansombro, e Maria dos Prazeres, processualista de talento e juíza conselheira de vocação. Invulgar, dizia eu, desta nossa doutorado honoris causa de hoje. Invulgar no caráter, fortíssimo, duríssimo até, daqueles que Sá de Miranda gostava de evocar de antes quebrar do que torcer. Invulgar na personalidade, concebida e formada para mandar, aprendendo, porém, no correr dos anos, a mandar ouvindo o essencial e precavendo-se contra as armadilhas com que o destino vai burilando os criadores de história. Invulgar na inteligência, incisiva, cortante, precisa, definitiva. Invulgar na pedagogia, isto é, na capacidade de explicar o mais intrincado com clareza, mas sem facilidade, conjugando pensamentos e emoções. Invulgar na doação comunitária, por educação familiar, por vivência académica, por rudes combates da vida, que as existências devotadas unidimensionalmente a todos os outros, que são milhões, e a sua foi, ao longo do tempo, acarretam custos apreciáveis nos mais próximos e nos mais benquistos. Invulgar na visão de futuro, pensando Portugal, a Europa, o mundo da língua portuguesa, o global, todos eles em grande e a distante prazo, como demonstra a sua aposta na longínqua Ásia e mais concretamente na Índia,
logo no dialbar da sua missão fundacional. Excelências, creio ter abusado ligeiramente, embora, da vossa paciência, desrespeitando o meu compromisso de brevidade. Mas a gratidão é óbvia, como óbvios e muitos são os méritos, e óbvia é a excepcionalidade da pessoa. E o apesar de tudo contido testemunho tem mais a ver com a evidência da homenageada do que com o já conhecido apreço do evocante, para o qual se encontravam, aliás, de antemão, Vossas Excelências prevenidas. Magnífico Reitor, é para esta sua e nossa qualificadíssima companheira de 8 anos de solidária, competente e devotada faina académica, para este vulcão contido, que só não foi ainda mais longe em todas as vertentes da sua vida, porque chegou quase sempre antes do tempo, numa sociedade que prefere esperar para ver antes de viver. Para esta académica nata, que esbanjou a academia por onde pôde e soube, e ainda teve tempo para regressar em lugar decisivo à sua e nossa casa, para pagar em mais de dobrado a dívida pendente. Para esta personalidade moral, que nos enobrece com o exemplo do seu pundonor e nos inspira com a envergadura da sua determinação. É para ela que eu, em nome de todos vós, pares no claustro universitário, e de todos vós, demais compatriotas, peço hoje, e pediria 100 mil vezes, o grau de doutor honoris causa. Certo de que me encontro de constituir para Vossa Excelência, magnífico Reitor, um dos momentos mais felizes de 2 ricos, mas espinhosíssimos mandatos reitorais. Certo de que me encontro de representar para a Universidade de Lisboa um dos gestos mais justos no sublinhado de uma lealdade académica única. Certo que me encontro de simbolizar ainda, quanto define as pátrias mais desenvolvidas e promissoras, o reconhecimento do mérito na obra e na vida dos seus melhores, sendo, como é, uma das melhores de Portugal.